Depois de, nesta última semana, termos estado a refletir um pouco sobre a questão do mal, da morte e da dor, tentar perceber esta questão que é sempre difícil de compreendermos, nesta semana vamos trabalhar 3 momentos importantes do Antigo Testamento nesta unidade didática 6. A questão da promessa, a questão da aliança e a questão do êxodo. Para isso, recomendo então o visionamento do vídeo do Padre Armindo Vaz, que nos ajuda a perceber um pouco estes 3 momentos que são significativos na história da salvação. O segundo livro do Pentateuco, o livro do Êxodo, tem 2 partes suficientemente distintas uma da outra. Na primeira parte, do capítulo 1 até ao capítulo 18, descreve-se a saída propriamente dita dos hebreus da escravidão do Egito. A segunda parte vai desde o capítulo 19 até ao último capítulo, que é o capítulo 40, e descreve a chegada dos hebreus saídos do Egito ao deserto do Sinai, que também aparece como sendo o sopé do Monte Sinai. Não sabemos a situação geográfica concreta do Monte Sinai. Não era preocupação do autor sagrado ou dos compiladores do livro do Êxodo dar-nos a entender o sítio preciso do chamado Monte de Deus, o Sinai. Isso sim era importante para os narradores, chamá-lo o Monte de Deus, um símbolo que simbolizava a presença privilegiada de Deus no meio do povo. Ora bem, estas 2 partes estão intrinsecamente ligadas, não só literariamente, mas também pelo conteúdo temático e teológico. De facto, a primeira parte, onde se fala da libertação dos hebreus, deixa-nos entender que que o êxodo em si, a saída, não é fim em si mesma. De forma geral, e concretamente em alguns textos, diz-se que o êxodo aponta para a comunhão com Deus. Está intimamente ligado ao Sinai, que, teologicamente falando, é a meta e o ponto culminante do êxodo. Quando tirares o meu povo do Egito, oferecereis sacrifícios a Deus sobre este monte. Portanto, podemos dizer que o êxodo, a libertação em si, é a experiência histórica fundamental de Israel. O Sinai aponta para a sua experiência religiosa mais importante. Por outras palavras, o êxodo é o bem indispensável, a libertação da pessoa. Mas o êxodo aponta para a aliança de Deus com o povo de Israel. Se o êxodo é o bem indispensável, a aliança é o excesso do bem, a comunhão com Deus pessoal. Essa comunhão com Deus pessoal exprime-se na metáfora da aliança, que ocupa o livro do Êxodo desde o capítulo 19 até ao fim do livro, ocupa também todo o livro do Levítico, todo o livro dos Números e entra pelo Deuteronômio adentro, até ao princípio do terceiro e último discurso
de Moisés, onde se descreve a renovação da aliança do Sinai, mas agora no Monte Nebo, nos planaltos da chamada terra de Moab, na terra de Moab, a oriente do Mar Morto, já a olhar para a terra prometida. Aí, Moisés, neste terceiro e último discurso, renova a aliança com o povo de Israel. Ora, a estrita ligação entre o Êxodo e a aliança deve-se ver nesta linha. A libertação não basta em si. A libertação aponta para a comunhão com Deus, como significando para os leitores do livro do Êxodo. Realmente a libertação é indispensável. Mas se nós não subirmos da imanência histórica para a transcendência na comunhão com Deus, o ser humano está sempre a correr o risco de voltar a cair em sucessivas escravidões. Só há uma maneira de superar e evitar a escravidão total, é a de entrar em comunhão com Deus. E aí, ao nível de Deus, então não nos deixaremos escravizar por aquela que é o símbolo e a raiz de todas as escravidões, que é a do pecado. Pronto, assim nós agora já podemos entender melhor a importância desta aliança que Deus quis fazer com o povo de Israel. Isto é, que a fé dos autores bíblicos viram como sendo vontade de Deus. Então, esta aliança é descrita sobretudo nestes capítulos 19 até 24 do livro do Êxodo. E, pela linguagem que ali encontramos, nós podemos perceber que se trata de uma aliança absoluta, incondicional e gratuita. É absoluta, porque depende totalmente de Deus. É incondicional, porque Deus faz esta aliança com aquele que agora já é o povo de Israel, tornado povo precisamente a partir da travessia do mar, passando para a margem da liberdade. Esta aliança que Deus faz com o seu povo é por iniciativa própria, por um acto de eleição. Deus liberta o povo de Israel não por mérito do povo, mas por um acto puro de amor. Deus elege Israel para seu povo. Vós vistes o que eu fiz aos egípcios. Trouxe-vos até aqui. Se agora aceitardes a minha aliança, se ouvirdes a minha voz e aceitardes a minha aliança, então sereis para mim um povo de sacerdotes, uma nação santa. Sereis minha propriedade particular. Ora, Deus torna este povo o seu povo eleito. Por puro amor. Então esta aliança não é um contrato bilateral. É um pacto de amor. Então, que função tem a lei que Deus dá agora ao povo de Israel, precisamente no contexto da aliança no Sinai?
O que é que significa este decálogo como lei fundamental e o que significam estas normas particulares que preenchem os capítulos 20, 21, 22 e 23 do Êxodo? Não terão estas normas, estes 10 mandamentos, a função de tornar condicionada ou condicional esta aliança de Deus com Israel? Ora bem, a resposta é não, precisamente pelo contexto teológico em que esta aliança está situada. A função da lei é esta, é a de ser para o povo de Israel um precioso instrumento para o povo responder e corresponder apropriadamente ao amor de Deus para com o povo. A lei não é primeira relativamente à aliança. Isto é, não é porque o povo de Israel cumpre o decálogo que Deus faz aliança com o povo. É ao contrário. Deus dá ao povo de Israel uma lei para o povo poder responder à aliança. Portanto, a lei é segunda relativamente à aliança. A lei é somente mostra somente a exigência da aliança. Ela não é um cheque em branco para que o povo entrado na aliança com Deus possa fazer aquilo que lhe dá na real gana. Não. A lei quer significar que esta aliança tem conteúdo e o povo deve corresponder a este conteúdo, também de forma gratuita. Deus ama o povo dentro da aliança de forma gratuita e o povo deveria corresponder de forma gratuita com o seu amor à aliança com o seu Deus. Só mais tarde, lá para o século II antes de Cristo, é que Israel vai cair no legalismo, isto é, vai dar mais importância à lei do que à aliança, descontextualizando a lei da aliança, retirando a lei do contexto da aliança e caindo no total legalismo. Será assim que Israel chegará ao tempo em que Jesus critica tanto este legalismo de Israel. Depois de visionarmos o vídeo do Padre Armindo Vaz, que nos ajudava a perceber um pouco estes 3 momentos significativos da história da salvação, desafio-os nesta semana a partilharem num fórum, escolher uma figura destes 3 momentos, uma figura que vos tenha marcado e com o qual se identifiquem. Para isso é importante a leitura do próprio texto, mas também compreender um pouco a vida desta personagem que está num destes 3 momentos. Aproveito também para dizer que é com muito agrado que tenho assistido à vossa partilha no fórum e à troca de ideias e desejo que se mantenha assim também nesta semana. A todos, uma boa semana de trabalho.